Olá, você que acompanha nosso trabalho na Câmara de Vereadores de Belo Jardim. Hoje tivemos uma reunião da qual participou uma equipe da Secretaria de Saúde que foi levar esclarecimentos sobre o convênio que foi realizado entre o município e um hospital da rede privada. Veja um pouco da reunião e a minha participação. Essa sessão está acontecendo hoje exatamente pela falta de informações anteriores. Nós, como a população, ficamos sabendo desse convênio às vésperas dele se tornar real. Eu tenho um serviço de acompanhar os atos administrativos do município. Temos tido muita dificuldade nessa gestão porque o portal da transparência, por exemplo, não tem informações, desde agosto. Então, assim, nós já começamos com a falta de transparência dos atos. Eu vi no mês de final de agosto ou início de setembro, quando foi publicado o edital, convocando para credenciamento, de serviços hospitalares. Fora isso, que há a obrigatoriedade de publicação dos editais, nós não temos informações, pelo menos até a última consulta que minha assessoria fez, não havia informações no portal da transparência que subsidiassem algumas dúvidas que vêm sendo levantadas. Então, são 110 dias já do governo, cerca de 30% de um ano, não é pouco tempo não, para isso, para as informações que são concretizadas diariamente e que deveriam estar no portal, independente de outras questões, as questões jurídicas, já que há uma ação do Ministério Público Federal em relação ao portal da transparência de Belo Jardim, com resultados práticos já desde a gestão do ex-prefeito João Mendonça, mas que de agosto para cá deixou de ser alimentado o portal. Eu vou fazer algumas perguntas, que são muitas na realidade, porque embora nós provavelmente teremos acesso ao convênio em instantes, mas é bom que se diga de público, para que as pessoas que vão nos ouvir através da rádio possam ter alguns esclarecimentos. Então eu pergunto, nós temos aí uma capacidade para cirurgias do Hospital Júlio Alves de Lira, a capacidade instalada mês, de 188 cirurgias. Eu vi o senhor prefeito falar na entrevista que concedeu, em uma das entrevistas que concedeu na Rádio Itacaeté para falar desse convênio, que nós sairíamos de 50 para 120, o que me deixa, lógico, qualquer pessoa sabendo que, se eu vou sair de 50 para 120 com este convênio, eu estaria abrindo uma demanda de 70, para o hospital credenciado. Por que seria, então, que o hospital, a Secretaria de Saúde, não iria até o limite? Quer dizer, nós temos aí uma capacidade instalada de 188 e houve uma declaração de que vai de 50 para 120, então abaixo ainda do que a capacidade instalada do hospital poderia oferecer. Então a primeira pergunta que eu faço é: por que, se nós temos a capacidade de atender 188 cirurgias mês, nós abriríamos uma demanda abaixo desse número, se nós vamos atender ao máximo, juntando os dois, vamos atender 120, mas aí eu até admito que pode ser uma informação equivocada do prefeito. Mas se nós atendermos 180, qual é o critério, então, que eu vou direcionar uma parte disso, se eu tenho a capacidade instalada, para a rede privada? Veja só, o quantitativo total é 288, somando com a parte do Júlio Alves com o Santa Fé. E assim, como eu explanei no início, a gente está iniciando todo o procedimento agora. Então, a gente está adaptando tanto o Santa Fé como a Secretaria de Saúde, todo esse trâmite de adaptação para poder chegar nesse quantitativo que a gente estima aí. Então, assim, o Júlio Alves, ele hoje, pode ser que ele atenda 188, E o Santa Fé tem essa estimativa de atendimento de 100, que é o que ele pode, é a capacidade que ele se propôs a atender.
né? Na verdade, ele poderia mais ou menos, isso ia depender dele, né? Mas é a capacidade que ele propôs em atendimento, que a gente tem que entender também que a iniciativa privada ela tem um limite dela, né? Então, assim, como a Helena explicou, o fluxo chega e aí, de uma forma cronológica, vai sendo determinado que vai para um hospital, vai para outro hospital, né? E a gente, junto com a fiscalização e a auditoria que existe no plano operativo, a gente vai controlando, justamente por conta dos recursos do município, que, como eu falei para o senhor, é uma coisa inovadora, né? Nova. O município está aprendendo a lidar com o contrato. Então, tem o procedimento, tem o pagamento, tem o trâmite de envio do material, tem o encaminhamento para o SUS, é uma verba que é totalmente controlada, né, federal, então a gente tem auditoria, tem que prestar conta. Então, isso não é uma coisa assim rápida de ser feita, né? Então, tem várias pessoas trabalhando com esse intuito de se chegar nessa totalização aí. Então, como eu falei no início, o contrato de prestação, essa forma pensada, é a título de complementação. Então, foram escolhidos alguns procedimentos, né, que o município estava se sentindo assim insuficiente ainda para dar aquele tipo de procedimento. É tanto que Helena expôs aqui os procedimentos e as formas de internamento, né? Então foram escolhidas essas aí para inicialmente começar esse atendimento de uma forma complementar, que é o que é permitido pelo Tribunal de Contas da União. Mas a pergunta não foi respondida. O que eu estou perguntando é: se eu tenho uma capacidade instalada, conforme está declarado, de 188 cirurgias mês, qual é o critério que eu vou utilizar para fazer 100 no hospital Júlio Alves de Lira e 10, 20, 30 ou 50 no outro, se eu ainda estou dentro do que eu declarei como tendo capacidade de realizar? Mas a pergunta é somente essa. Se eu declaro que eu tenho a capacidade de realizar 188 cirurgias mês, a lógica diz que eu só começaria uma demanda se eu passasse a ter uma capacidade menor ou se eu atingisse os 188, né? Aí é essa a pergunta. Qual é o critério para se dizer, vou passar de 50 no hospital para 120 a oferta de atendimentos? Então, a pergunta específica é essa. Então, pela lógica, eu poderia ir até 288. Mas aí eu teria que atingir a minha capacidade ou declarar que não tenho mais essa capacidade para poder ir passando. É essa a pergunta, é esse o meu primeiro questionamento. Novo vereador, isso está projetado. Provavelmente a gente vai atingir 100, doutor Silvano, com as minhas desculpas, mas provavelmente essa capacidade de 188, ela deva estar no termo de referência que iniciou para gerar demanda privada. Eu estou dizendo talvez esteja porque nós não tivemos acesso a nada do processo, a nenhuma informação. Então, acho que esse é o momento de tirar essas dúvidas. Como foi possível observar nesse trecho da reunião, é um assunto muito complexo, carece ainda de alguns esclarecimentos, mas eu tenho certeza que a Câmara, assim como cada vereador, fará o papel fiscalizador para garantir que todos os munícipes, sejam aqueles que forem atendidos na rede privada, como os que forem atendidos no hospital público, tenham o mesmo tratamento. Ou seja, é preciso continuar se investindo para a melhoria dos serviços no Hospital Júlio Alves. O que nós não podemos fazer é transferir totalmente os serviços só para um hospital e deixar o outro sem o atendimento. Temos que zelar pelas duas coisas. Vamos nos aprofundar no assunto. Hoje, somente, 15 dias após o prefeito anunciar o início dos trabalhos, é que a Câmara de Vereadores teve acesso ao processo, ao convênio, e vai poder saber exatamente quanto vai custar tudo, e nós podemos aprofundar mais essa discussão.